Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, um prazer estar com vocês, estar com essa amada igreja, prazer conhecê-los. Deus seja louvado por esta casa, pastor Josiel, prazer compartilhar. É muito bom ver pastores que não têm só o dom da palavra, né, irmão? Na hora do louvor dos obreiros, eu pastor aqui em cima, estava o pastor regendo, foi muito boa. E Deus abençoe seu ministério, sua família. Irmão Diego, um prazer. O Diego, a gente já não, eu disse a ele que não precisava mais nem chamar pela consagração, mas poderia já chamar pelo nome. Respeitosamente, um prazer lhe conhecer muito grande. A todos os irmãos, Deus os abençoe. Obrigado aos varões por ter lembrado da gente. Deus abençoe a todos os irmãos. Dizer irmão Vilmar, toda vez eu quero chamar de Valmir, porque Valmir é um pastor lá na nossa cidade. Ao irmão Vilmar, muito obrigado por toda a assistência, a toda a disponibilidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Amado, muito bom estar com vocês. Amo Brasília, amo essa cidade, gosto muito sempre que estou aqui, e um prazer ainda mais quando eu conheço pessoas novas, que daqui a pouco a gente vai se encontrar nos ares celestiais. Daqui a pouco o rei volta e a gente sobe para morar junto com o Pai. Queridos, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Vamos para o tema, irmão. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Do versículo 1 ao versículo 8. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao verso 8. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Olha aí. 1 Reis 19, versículo 1 até o versículo 8. Todos amém? E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer da tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junipeiro, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormiu debaixo do junipeiro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou, comeu e bebeu, e se foi à força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Amém. Amado, por gentileza, olhe para essa pessoa que está do seu lado, solta um sorrisão bem bonito aí para ele ou para ela, até que ele ou ela possa ver Jesus através desse sorriso. E em voz profética, diga para ele: não confunda. Está fraco, diga: não confunda lugar de escape com lugar de morte. Tome seu assento, querido. Meus irmãos,
Quando o Diego sugeriu o tema, eu gostei muito, porque todo pentecostal gosta de falar a respeito do profeta Elias. Elias é sem dúvida um dos homens de maior destaque da Bíblia Sagrada. No meio teológico, Elias é conhecido como o leão dos profetas, devido à autoridade que Deus o deu. Mas é curioso porque o capítulo 19 é uma história contínua, que começa no capítulo 17. E se você ler com atenção, você vai perceber que todo o texto, junto com seu contexto, ele vai nos falar não a respeito do homem somente das maravilhas, mas o homem das guerras psicológicas. Elias é um homem que é cheio de Deus, mas também é um homem que batalha com seu psicológico para não parar, porque é preciso que a gente entenda que quanto maior a responsabilidade dada por Deus, maiores serão as suas provações, porque o que dá dimensão ao que lhe foi entregue é exatamente aonde você é provado. Então o que nivela o tamanho do propósito que Deus estabeleceu é o tamanho do processo. Não é o propósito que define o nível do processo, mas é o processo que dá nível e dimensão ao propósito que você irá viver. Então quando Deus entrega algo grande a Elias, Elias não entendeu que essa coisa grande que lhe é entregue também necessita de uma grande responsabilidade, de não desistir nem voltar atrás por causa daquilo que você irá enfrentar. E uma das coisas que eu mais acho linda é que o texto vai começar a nos escrever lá no capítulo 17, não falando sobre quem era o rei, não falando sobre com quem ele casou. O texto nos apresenta primeiro o profeta. Capítulo 17, versículo 1, o texto diz: Elias o tisbita, apontando para o lugar de onde Elias sai. E é a única vez em todos os 66 livros que você vai ouvir mencionar o nome Tisbe. A única vez que a cidade de Tisbe é mencionada, não só na Bíblia, como em todo o livro judaico ou hebraico, é em 1 Reis capítulo 17. E por quê? Porque o texto não está apresentando a cidade, o texto está apresentando o profeta. O texto está falando sobre o profeta que sairá da cidade. Porque eu preciso que você entenda algo tremendo aqui. Perceba que Tisbe não é lembrada porque é pequena, não tem nenhum ponto turístico, não é algo que chame atenção. Então Tisbe não tem tamanho representativo. É uma cidade pequena, mas apesar de ser pequena, tem algo grande que sairá dela. Então o que eu aprendo é que a gente não pode desprezar nem menosprezar coisas pequenas, porque tem coisa pequena que Deus vai retirar de lá algo grande. Leva a ceia. O problema da gente menosprezar as coisas pequenas que estão no nosso meio é a gente não entender que quem governa esse lugar não perdeu o controle de seu governo. Ele ainda é Deus, ainda tem coroa na cabeça e na sua coxa ainda está escrito que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então eu aprendo com Deus a não desvalorizar nada que na minha concepção seja pequeno, porque pode ser pequeno na minha visão, mas é grande no plano de Deus estabelecido. Segundo ponto dessa identificação de localidade, Diego, é que Deus está me dizendo que sabe quem está chamando. Irmão, nunca despreze uma informação dada pela palavra de Deus. Quando o texto diz que é Tisbe, o que o texto está dizendo é que sabe quem está tirando de lá. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu não errei quando eu te chamei. Eita! O que Deus está dizendo é: eu sei aonde tu mora, eu sei qual é o endereço da tua casa, e eu sei para que eu te chamei. Essa manhã eu quero pregar para alguém que tem chamado e dizer para você: não adianta desistir. Quem te chamou sabe onde é a tua casa,
Você pode levantar as tuas mãos o mais alto que você puder. A raiva do diabo é porque ele está sabendo que Deus te escolheu. Mas eu não vim brincar de pregar, eu vim para ser profeta. Assim diz o Senhor: ninguém te para, ninguém te faz voltar atrás. Lei do Biaceia. Tisbe. E é interessante, qual é a primeira profecia que ele vai entregar? Qual é a primeira palavra profética que ele vai entregar? Olha como isso é forte, meu pastor. O texto diz que a primeira palavra que ele libera é essa: a partir de hoje não vai chover, e nem cairá orvalho sobre o piso de Israel. E não é segundo a palavra do Senhor, é segundo a minha palavra. Irmão, quando você sabe quem te chamou, você não tem medo daquilo que te foi entregue. Arrepiei. Sabe o que é que Deus está dizendo? A sua parte não é julgar o que eu te entreguei, a sua parte é te entregar aquilo que eu mandei entregar. Fica tranquilo, quem te chamou te guarda. Quem te chamou te guarda. Quem te chamou te guarda. Entrega. E a intimidade é provocada por aquilo que eu prefiro chamar de coragem para ser profeta. Porque perceba, o resultado de ser fiel a Deus não é ser aplaudido. Diego, eu preciso deixar alguns crentes tristes. Não espere aplauso por ser fiel a Deus. Quem sabe a quem serve tem que estar disposto a enfrentar as consequências. Deus está dizendo, olha isso aqui, irmão, porque isso é tremendo. Por que Deus levanta Elias? Eu estou todo arrepiado. Por quê? Porque havia uma necessidade de conserto. Porque Acabe desmantelou a espiritualidade de Israel. E se tem um negócio que Deus não gosta, é quando alguém mexe na espiritualidade do seu povo. Mas aí o que eu acho tremendo é que ele não levanta outro rei para desfazer o que o rei fez. Ele levanta um profeta. Sabe por quê? Porque tem ambientes que a nossa coroa não nos dá acesso. Tem ambientes que a nossa posição não abre a porta. Tem ambientes que só entra com a chave de Davi na mão. Tem portas que só quem abre é ele. Eu tenho algo forte para te dizer. Está escrito: a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Deus não brinca de ser Deus. Ele está dizendo: profetiza que eu me responsabilizo com o resto. Quando ele profetiza, a consequência da profecia não é ele ser aplaudido pelo rei, é o rei querer matá-lo. Começa assim uma perseguição. E qual é o lugar de escape que Elias vai pela primeira vez? Deserto. É o primeiro ambiente. Por que Deus, depois de Elias ter entregado aquilo que Deus mandou, foi para o deserto? Deserto é lugar de prova, sim ou não, irmãos? Deserto é lugar de lágrimas, sim ou não, irmãos? Deserto é lugar de sofrimento, sim ou não? Mas você já percebeu que nem todo mundo vai para o deserto? Por que nem todo mundo vai para o deserto? Porque Deus não coloca quem Ele não conhece em um lugar que só anda quem conhece Ele. Deserto, me desculpa a sinceridade, deserto não é para frouxo, irmão. Deserto é para quem gosta de guerra. Deserto é para quem está olhando e está dizendo assim: vai para o deserto, mas eu vou sair de lá. Porque todo deserto tem data determinada para chegar ao fim. Aprende, olha o texto. A Bíblia diz que ele vai para o deserto. E olha o que Deus diz: Elias, capítulo 17, vai para o deserto. Mas não se preocupa, eu já dei ordem. Olha isso, Diego, olha como isso é doido. Deus não está dizendo assim: eu darei ordem. Deus está dizendo: eu já dei. Ai, ai, ai. Irmão, ele está dizendo assim: você nem foi, mas já tem providência te esperando lá. Você nem chegou lá, mas já tem escape para você lá. Você pode pegar na mão desse crente que está do seu lado, chacoalhar a mão dele, diga: fica tranquilo, diga: deserto não é morte, diga, tem providência. Ai.
Varões, e olha como Deus é incrível. Ele diz assim: vai para o deserto, porque eu já dei ordem. Amados varões dessa igreja, pega isso. Eu já dei ordem aos corvos para levar carne. E a gente que é homem, a gente gosta. Hebreu não pode comer carne crua, só come se for assada, pastor. Segundo, e já tem um ribeiro. O que é que isso tem de mais? Irmão, só em um corvo lhe servir carne assada já é um negócio espetacular. Agora, por que o ribeiro é tão interessante? Porque não mar, porque ele tinha profetizado que não ia chover. E todo mar é alimentado pela chuva. Mas ribeiro, quem alimenta, quando chove fica guardado, não seca, não tem saída. Ribeiro não tem nascente. Quem sustenta ribeiro é aquele que manda a chuva. Então quando Deus diz, eu estou mandando o ribeiro, Deus está dizendo, não se preocupa, não vai ter saída. Aquilo que eu vou te dar é permanente até o tempo que eu diga para você sair. Não estou entendendo, irmão Pedro. O que Deus está dizendo para você é que o que Ele vai te entregar não tem prazo de validade para acabar. O que Ele vai te dar é permanente. Permanente. Só que Deus só nos abençoa no coletivo. Perceba que quando ele sai de lá, o texto diz assim: o tempo de sair do deserto chegou, mas agora você vai para Sarepta. Chegar lá tem uma viúva. Eu já disse a ela que ela vai ter que te servir. Irmão, tem uma parte tremenda nisso aqui. Abri um parênteses aqui. Por que, irmão Pedro? É que quando ele chega na viúva, você percebe que a viúva está trabalhando? Olha o texto. Olha o texto. E quando Elias chegou, a viúva estava recolhendo graveto. Ela não tem quase nada para comer, mas continua a trabalhar. Porque Deus está dizendo assim: ó, se preocupa não, você trabalha e eu opero. Você trabalha e eu mando socorro. Enquanto você está trabalhando, Deus está mandando reforço até onde você está. O que Deus está tentando nos ensinar é o seguinte: não pare por causa da dificuldade, pelo contrário, trabalhe independente da dificuldade, porque o Deus que está te vendo está te sustentando. Oh glória! E olha o que ela está dizendo. Ela vai dizer: profeta, eu não posso fazer comida para você, porque o que eu tenho aqui é só bolo e um pouquinho de azeite, e depois que a gente comer, eu e meu filho, a gente morre. O profeta olha para ela e diz assim: ó, não precisa, faça para mim. Como assim? Aí o texto diz que quando Elias termina de comer, não falta farinha na panela e nem falta azeite. Não entendi. Se prepare, porque o tempo da conta-gota vai acabar. Se prepare, porque o tempo do pouco está chegando ao fim. Eu quero profetizar para quem lembrou de trazer glória: o tempo da multiplicação está vindo aí. Deus é incrível. Manda o profeta lá. A gente chega no capítulo 19. O texto vai dizer que Acabe, após a guerra do monte, Acabe vai olhar e vai dizer assim: ô Jezabel, Elias matou todos os nossos profetas. Elias matou todo mundo. Vai deixar por isso mesmo? Irmão, percebe isso? Está tendo uma reunião para matar Elias, e Elias não sabe de nada, porque o texto diz que quem manda Elias embora é Deus. Diego, está tendo uma reunião de gente poderosa para matar o profeta, e ele não sabe, mas Deus avisa. Só que Deus não diz assim: ó, vão te matar. Deus diz: vai para o deserto de novo. Sabe o que eu acho tremendo nisso? É que você não sabe, mas tem planos do diabo acontecendo contra a tua vida agora. Nesse instante, rapaz, moça, senhor, senhoras,
O diabo está planejando contra a sua vida. E sabe por que Deus mudou a rota? Sabe por que Deus causou uma mudança na tua vida? Não é para te perder, querido. Não é para te atrapalhar. E é o que, pregador? É livramento acontecendo. Ô glória, você pode levantar a mão para o céu e abrir essa boca, porque Deus está dizendo: nesse momento eu estou gerando livramentos. Livramento. Essa mudança na tua vida não é prova, não é tribulação. O que está acontecendo na sua vida é operação divina para o diabo não te matar. O que Deus está dizendo: eu estou livrando você e os seus. Vai escapar todo mundo, não vai morrer ninguém. Aleluia. Vai para o deserto, Elias. E eu entendo a fragilidade psicológica do profeta, porque ir para o deserto uma vez, tudo bem, mas duas, irmão, 2 vezes, encarar um exército de profeta por ser fiel a Deus. E em vez de, a percepção é sempre essa: quanto maior a aprovação, maior será a honra de Deus. E nosso pensamento de honra é ser apresentado aos homens. A ação de honra de Deus é diferente. Eu preciso que você entenda: Deus não está preocupado com títulos, Deus está preocupado com intimidade. Deus não se preocupa com posições, Deus se preocupa com secreto. Deus não quer me conhecer no púlpito com microfone, Deus quer me conhecer lá no meu quarto. Diego, Deus não está nem aí se eu estou no evento tal ou no outro evento. Que Deus quer saber como está a minha casa, como anda o meu quarto. O que Deus está dizendo é: eu te uso no púlpito, mas eu te conheço no quarto. Jovem, Deus não está nem aí se você tem uma tonalidade boa de voz. Deus não se preocupa com isso. A preocupação de Deus é como está a tonalidade da sua alma. A quem você está entregando louvor? Porque cantar, pregar é fácil, adorar é difícil. Porque é na adoração que a gente encontra um profeta que tem coragem de olhar para Deus e dizer: basta, eu não aguento mais. Porque sinceridade não é gerada no púlpito, sinceridade é gerada no joelho, quando ninguém está te vendo. Porque oração, Diego, não gera exaltação. Cola do lado de quem alguém ora, irmão. Ora do lado de alguém que é de oração, você fica constrangido, porque na boca de quem ora não tem: ah, eu sou bom. Não, cola do lado de alguém que é de oração. Quem é de oração, meu pastor, a boca dele na oração é essa: me socorre, eu não aguento mais, chega, eu não suporto. Porque a força de quem ora não são as qualificações nem as capacitações, é a graça dele. Você não está aqui porque é forte. Elias olha para Deus e diz: basta, eu não aguento mais. E é normal. O nosso problema é que a gente julga o profeta, é depressivo, é isso, é aquilo. Não, ele é um profeta que está cansado de ser profeta, de ser provado. E sejamos sinceros: quantos aqui entraram essa manhã saindo de casa e dizendo: Deus, não está dando mais, eu não aguento mais nem levantar. Vou fazer o que na tua casa? Aí o Senhor está te dizendo: você veio para cá para me ouvir dizer para você: fica tranquilo, eu não perdi o controle. Você pode fechar os olhos por 1 minuto e entender a voz dele te dizendo: essa manhã estou no controle deste deserto, estou no controle desta perseguição, estou no controle desta prova, eu sei o que eu estou fazendo. Fica calmo, vai passar. Ai, Elai Tchuminderrei. Quando Deus manda Elias ir para o deserto de novo, sabe o que é tremendo nisto? Elias olha para Deus e diz: me mata. Aí o texto diz que antes dele dizer: Senhor, me mata, o texto sagrado diz que ele acha uma árvore no deserto, irmão. Ele acha uma árvore aonde?
Me ajuda, aonde? Diego, a árvore no deserto? Meu pastor, olha a concepção de quem é provado e daquele que manda o sustento. Qual é a concepção? Elias olhou e disse: vou morrer. Aí Deus mandou uma árvore. Para quê? Descansa. Calma. Dorme um pouco, Elias. Tua jornada é muito longa, não vai parar aqui. E olha como Deus é incrível. Lá no primeiro deserto eu mandei couve. Olha o que Deus vai mandar agora. Deus vai mandar um anjo. Ai, ai, ai. Sabe o que Deus estava dizendo para o profeta? Para cada nível de deserto tem um novo nível de socorro. Aleluia. Para cada tipo de provação tem um novo tipo de graça. Oh! O que eu acho lindo em Deus é que Ele está dizendo: Elias, o deserto não vai te matar, tem providência. Oh! Vem de mão vazia? Vem de mão vazia? Não. De novo traz o quê? Carne. De novo traz o quê? A água. O que Deus está dizendo é: nesse deserto tem descanso. Nesse deserto tem carne. E nesse deserto tem água. Não entendi. O que Deus está dizendo é: você não vai morrer, vai descansar. Segundo, você vai ter do melhor nesse deserto. E por último, você vai sobreviver. Seja gentil com essa pessoa do seu lado. Seja gentil. Olhe para ele, olhe para ela. Diga para ele: a tua casa não vai faltar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ei, Jumiderébia. Oh. Quem serve a Deus, irmão, pode até não viver de acordo com a minha visão, mas viverá coisa maior do que aquilo que eu tenho capacidade de viver. Quem anda com Deus não vive qualquer coisa. Deus está dizendo: enquanto você dorme, ela está vindo aí o quê? A porta vai se abrir, a prosperidade vai chegar. Aleluia. Dorme, Elias. Pastor José, ele está dizendo: durma, pastor. Descanse. Descanse, porque enquanto você descansa, neste deserto eu estou mandando a providência. Não entendi, arrepiei. Meu pastor Diego, ele está dizendo assim: ó, fica descansando, que enquanto você descansa eu estou trabalhando. Enquanto você descansa eu estou trabalhando. Os pentecostais vieram, irmão, essa manhã vieram, porque eu estou pregando para alguém que acredita no impossível. Deus está dizendo: enquanto você está aqui dando glória, eu estou quebrando o cadeado lá. Enquanto você... Ei! Dorme, Elias. Descansa, profeta, porque a sua parte não é fazer o que você não sabe. A sua parte é profetizar. Eu estou sentindo autoridade para dizer isso. Não adianta entregar o cargo. Não adianta dizer: pastor, quero falar com o senhor depois. Quem te chamou não foi o pastor. Quem te chamou foi Deus. E quando Deus chama, ninguém derruba. Quando Deus chama, ninguém retrocede. Deus está dizendo: aqui não tem aposentadoria. Aqui quem chama aguarda. Não tem. Não. Tem uma árvore. Fabiana, tem árvore, tem carne, tem água. E sabe o que é tremendo? Move o mar. A quantidade não é determinada por quem precisa, é determinada por aquele que dá. Não entendi, querido? Vai te surpreender, se prepara. Porque Deus está dizendo: quem anda comigo não passa fome.
Oh, arrepiei. Quem anda comigo não tem tempo ruim. Quem anda comigo é provado. Quem anda comigo chora. Quem anda comigo, mas sofrer a vida toda não. Deserto não é lugar permanente. Deserto é lugar passageiro. Você vai sair daí. E Deus está dizendo: enquanto você tiver, anjo vai vir, corvo vai vir. Deus não vai te abandonar. Sabe qual é o tremendo? Na Bíblia, 365 vezes aparece o termo não temas. Quantas vezes? Quantos dias tem um ano? Para cada dia Deus está olhando para você e está dizendo assim: não temas. Hoje é domingo e Deus está dizendo: não temas. Amanhã é segunda, não temas. Terça, não temas. 30 de dezembro, não temas. 31 de dezembro, não temas. 1º de janeiro, não temas. Ok, irmão Pedro? Porque toda vez que aparece o não temas na Bíblia é acompanhado de outro termo. Qual? Sou contigo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não é por você, é por mim. Não é por você, é por mim. Não temas. Não temas. Quando o profeta olhou e disse: e agora, Deus? Agora eu morro? Acaba aqui? Deus olha para o profeta, irmão, e não só manda providência, como manda uma mensagem: Elias, se levanta, come e bebe. Elias, se levante, coma e beba. Deus dá 3 ordens. Quantas ordens? Levantar, comer. Vamos lá? Olha para mim. Deus poderia ter aberto a boca do profeta e ter colocado a carne dentro, sim ou não? Deus poderia ter aberto a boca do profeta e ter colocado água na boca dele, sim ou não? Deus poderia ter pegado o profeta pelo braço e ter levantado, sim ou não? Por que ele não fez isso? Porque a parte de Deus é mandar o anjo. A parte de Deus é mandar carne. A parte de Deus é mandar água. Levantar, comer, beber é com você. Se levantar é posicionamento. Sabe o que é que Deus está dizendo? Vai continuar prostrado? Ou vai se levantar essa manhã? Porque eu não tenho como tomar posse do que Deus me entregou se eu continuar de braços cruzados dizendo: tem que vir na minha mão. Não, Deus está dizendo: eu já dei. Tomar posse é com você. Pregador está na Bíblia. Irmão, eu amo a Bíblia. Estudo ela desde os 14 anos. Gênesis capítulo 2, quando Deus olhou para Adão, ele disse assim: Adão, domine. Dominar no original hebraico é tomar posse. Deus está dizendo: eu já criei os animais, já tem fruta nas árvores, já tem animal para pescar. O difícil eu fiz. E qual é a sua? Tomar posse. Deus está dizendo: meu querido, dificuldade todo mundo tem. Agora o que está lá fora é teu por direito. Tomar posse. Olha para cá, você não nasceu para ser só mais um. A diferença de quem chega e de quem não chega é que tem gente que toma posse e tem gente que espera que a posse venha. E Deus está dizendo: não. Covarde fica de braço cruzado dizendo: se Deus não me der, eu abandono. Não, essa manhã é para corajoso, irmão. Essa manhã é para alguém que está dizendo: já tem carne e tem água, se levantar é comigo. Cadê os que vão se levantar essa manhã? Cadê os que vão tomar posse? Levante-se. Se levante, coma e beba. Porque quando ele diz: quando você se levantar, você tem acesso ao que Deus te entregou. Varões, Deus está dizendo: você só pode tomar posse quando você se posiciona. Porque se posicionar é tomar condição daquilo que Deus quer me dar. Perceba, levante-se. Deus está dizendo: posicione-se. Se posicionou, me posicionei. Como é, bebê? Ele está dizendo: agora aproveita que o que eu tenho para você. Deus está dizendo: quando você decidir sair dessa posição de derrota e se levantar como um soldado erguido para a batalha, ninguém te segura mais. Eu nunca ouvi dizer que tem carne assada no deserto, mas para quem anda com Deus tem. Eu nunca ouvi dizer que tivesse água em grande quantidade no deserto, mas para quem anda com Deus não falta. O que Deus está dizendo é: se levante para comer do melhor da terra e para beber do melhor que ela pode te dar. Se levante. Não adianta você querer ser algo que você não se posiciona.
Como? Você nunca vai poder se tornar um médico se você não decidir perder uma madrugada acordado estudando. Você nunca vai poder ser alguma coisa na vida se você não decidir mudar o seu comportamento. Primeiro você se posiciona, depois você recebe. Quer ser algo? Se posicione. Deus está dizendo: eu não estou dizendo para você fazer o impossível. Levantar é possível. Carne e água no deserto, quem manda sou eu. Porque Deus está dizendo: você se levanta e eu faço o que você não pode fazer. Eu quero profetizar que 2023, sobre essa casa, sobre esses jovens, sobre essas senhoras, sobre esses senhores, sobre os varões, 2023 será o ano da multiplicação. Será o ano de você tomar posse do que não existe. O anjo traz uma mensagem. Se levantou? Levantei. Comeu? Comi. Tomou água? Tomei. Vai-se embora. Como é? Vá-se embora. Mas eu estou na sombra. Está fazendo um frio bom, rapaz. Porque o deserto parece o calor lá do nosso estado, do Rio Grande do Norte. É vivendo com 45 graus na cabeça e dando glória a Jesus. Quando a gente vem para Brasília, parece que a gente está na sombra do deserto, irmão. É uma maravilha. Eu não sei como é que o povo daqui não gosta de frio. O negócio bom é frio, irmão. Quando a gente está no deserto, o que a gente quer é sombra, para poder descansar. Deus mandou a sombra e agora está mandando ele embora. Aprende uma coisa com Deus: para cada momento da vida tem um tempo para você sair dele. Como assim? Tem gente que nem sempre vai seguir você por toda a vida. Aprenda a deixar ir embora quem Deus já mandou sair faz tempo. Deus está dizendo: não murmure por quem foi. Quem está saindo está revelando um novo tempo. Para de murmurar por causa dos seus amigos e amigas que não ligam mais, querido. É coisa nova chegando. Quem parou de te ligar não foi o diabo, irmão. Não foi porque está com raiva. É Deus dizendo: eu estou com pressa para te apresentar um novo ciclo, um novo tempo, novidade. Eu profetizo, tem coisa nova vindo aí. Novidade. Novidade. Encaminho para o final. Vai embora. Mas Senhor, tem sombra, tem carne, tem água. Vai embora, Elias. Já descansou demais. Ele se levanta. E quando ele vai embora, o pensamento dele é: vou para o deserto de novo. Aí olha o texto. O anjo olhou para ele e disse: Elias, Deus manda te dizer que a tua jornada é longa, que o teu caminho é longo. Só que percebe uma coisa, e aqui eu encerro: Elias não tem condição de ir sem se levantar. Deixa eu ir para o tema agora. Ele não pode ter uma retomada se ele continua no mesmo lugar onde ele está. Porque retomada não é posicionar-se no mesmo ambiente. Retomada é, mesmo estando no mesmo ambiente, ter um posicionamento diferente. Então eu mudo meu posicionamento independentemente do lugar que eu estou. O que Deus estava dizendo a Elias é: eu sei que você está com medo do deserto. Eu sei que você está olhando para o deserto e está dizendo: é muito longe, tem muito sol para me enfrentar. Mas Deus está dizendo: Elias, a caminhada é longa. Deus não estava falando sobre o deserto, irmão. Deus estava falando sobre o que ele tinha entregado a Elias. Deixa eu abrir um parêntese, só para te ensinar uma coisa. Perceba que o texto diz que Elias tem um servo. Elias tem o quê? Tem o quê, irmão? Diego, ele não está só. Vamos de novo? Ele tem o quê, irmão? Por que não tem o nome do servo? Porque você nunca vai poder ser servido sem você não saber o que é servir. O que Deus estava dizendo é: melhor do que você entender quem é que está por cima, é entender que tem alguém que tem prazer em estar por baixo. Tem um servo que Deus está dizendo é: eu até que te coloco no deserto, mas eu jamais te deixo só.
eu até permito que você passe pela prova, mas eu jamais permito que você passe sozinho, porque o nosso problema é confundir solidão com solitude. Solidão é um tempo permanente de estar sozinho, sem ninguém, sem presença nenhuma. Solitude é um tempo necessário sem a companhia de pessoas. O que Deus está dizendo é: eu estou contigo todos os dias. Deus está contigo. Você tem que parar de se preocupar com pessoas e saber que tem alguém que mora em você. Quem é templo e morada do Espírito Santo aqui? Olha isso aqui. E ele se levantou. A ordem de Deus essa manhã é essa. Está na hora de você parar de continuar nessa posição de prostrado. Se levantar e dizer: eu vou. Porque o anjo está dizendo: meu filho, você não está entendendo, minha filha, você não está entendendo. Essa manhã não é para você continuar a esperar a carne e a água vir, é você se levantar para tomar posse da carne e da água. Oh glória, tem alguém querendo parar você? Tem alguém querendo te deter? Tem alguém querendo frustrar teus sonhos? Tem. Mas o que Deus está dizendo é: se levante, porque a tua caminhada é longa e ninguém vai te parar. Quem projetou fui eu e ninguém impedirá. Você pode ficar de pé por um minuto comigo? Você pode fechar os olhos por um instante. Varões, você podem fechar os olhos, por favor. Irmãos, fechem os olhos, por gentileza. Você pode começar a tomar essa decisão na tua vida agora. É uma decisão que é só sua. Vai se levantar ou continuar prostrado? Você pode aí no seu lugar determinar e decretar sobre a sua vida que não vai mais continuar nessa mesma posição. Vai se levantar essa manhã. Quando você se levanta, a carne vem. Quando você se levanta, a água vem. Deus quer mudar o cenário da tua vida. Em nome de Jesus, começa a abrir essa boca. Adore a Ele aí agora. Aonde você estiver, adore a Ele. Abre essa boca. Declare para todo mundo ouvir. Nunca mais, prostrado nunca mais. Você vai viver o impossível. Você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver o inimaginável. Começa a adorar Ele aí agora. Abre a boca. E enquanto você está de boca aberta, seja envolvido por Ele. Agora. Abre a boca. Abre a boca. Portas estão se abrindo. Cadeados estão sendo quebrados. Abre a